E aí, pessoal, beleza? Eu espero que você esteja muito, mas muito bem de verdade. Professor Rinaldo aqui, esse é o canal Paideia, o seu canal do conhecimento. Aquele que de uma forma muito didática vai te dar aquela força, aquela mãozinha para a tua prova, para o teu simulado. E aqui você vai compreender os conteúdos de forma verdadeira e sem enrolação. E o tema do nosso vídeo de hoje é Revoluções Inglesas e o Rei que Perdeu a Cabeça. Vou falar das revoluções, o contexto histórico, o seu desenrolar e as consequências para a vida política, principalmente aí da Inglaterra. Prepare-se para tomar aquele banho de conhecimento. Bora lá então! E para começar, eu quero aqui apresentar a diferença entre os seguintes termos. O que é Grã-Bretanha, o que é o Reino Unido e o que é Inglaterra, porque muita gente acaba fazendo confusão e eu sei que os alunos perguntam muito sobre isso. Primeiramente, o Reino Unido é um agrupamento político formado por Inglaterra, País de Gales e Escócia, Irlanda do Norte e também por outras pequenas ilhas ali da região. Já a Grã-Bretanha é o maior arquipélago das Ilhas Britânicas, beleza? E em seu território estão então a Inglaterra, a Escócia e também o País de Gales. A Inglaterra é um país que está localizado na ilha da Grã-Bretanha e que faz parte do Reino Unido, que no século XVII vai passar então pelas revoluções que nós vamos ver agora. O que é uma revolução? Tá? O conceito de revolução pode ser entendido como uma transformação radical de determinada estrutura política, social, econômica, cultural ou também tecnológica, isto é, de tudo que diz respeito à vida humana. Tá? E tal conceito é fundamental para que nós possamos aí entender os períodos históricos, moderno e também contemporâneo. Tá? Então, acontecimentos como Revolução Inglesa, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução Russa, Revolução Chinesa e assim por diante, são exemplos de muitas revoluções que aconteceram, então, aí na história da humanidade e que só são assim chamadas porque causaram, uma grande transformação de ordem política, social, econômica, cultural e também tecnológica. Tá entendido? Como é que era a sociedade inglesa no século XVII? A sociedade inglesa era uma sociedade dividida em camadas sociais, em estratos sociais, em classes sociais. Tá? Então, primeiramente, assim, nós temos, vamos dizer, no topo dessa sociedade, os nobres, ou também a aristocracia. Aristos, melhor, cracia, poder. Seria o poder dos melhores, o poder daqueles que estão por cima. Então, a nobreza, por que ela é a classe social mais importante? Porque ela é a grande proprietária de terra. Aquilo que a gente vê desde o feudalismo, que a terra é um valor muito importante e que a terra, na verdade, ajuda a te colocar no lugar social em que você está, continua ainda presente aí no século XVII. Bom, abaixo, assim, da nobreza, nós podemos dizer que tinham os yeomen, que são pequenos proprietários de terra, também aí, aqueles que viviam no campo, tá? Temos a gentry, que também são pequenos e médios proprietários e que tinham como atividade econômica a criação de ovelhas. Depois nós também temos uma classe social que começa a crescer muito. E ao crescer ela começa a brigar por espaço também na política, que é o quê? A burguesia. Então a burguesia, ela é comerciante e ela é aí artesã. E por fim, nós podemos dizer que temos então ali os camponeses, que eram, os trabalhadores do campo, aqueles que na verdade produziam, a comida para o povo aí da Inglaterra, então aí desse período. No século XVII, a fabricação de produtos manufaturados de lã de ovelha, ela vai ser muito impulsionada. Tá? Então era muito comum no cenário inglês desse período, você se deparar com muitas manufaturas, espaços grandes como fábricas, mas sem máquinas ainda, onde reunia uma série de artesãos, um número de artesãos, para que pudesse transformar a lã aí
em tecido. Bom, a nobreza e os pequenos proprietários, como a gentry, por exemplo, passam a investir massivamente na criação de ovelhas. Por quê? Porque dá muito dinheiro, cascalho, mufunfa, está rendendo. Então, bora criar ovelha. Vamos encher os pastos de ovelha. Só que acontece que nesse período os rebanhos acabavam se misturando. Então tinha lá o rebanho do fulano, do ciclano, de outra pessoa e tal, e esses rebanhos acabavam se misturando no campo, e isso era motivo para muitas desavenças, para muitos conflitos, né? Os caras meio que se pegavam no pau aí por causa da ovelha. Não, essa ovelha é minha, essa aqui tu pegou de mim e tal. Então o parlamento inglês, para tentar cessar essas desavenças e esses conflitos, o que ele vai fazer? Ele vai aprovar leis que determinavam, então, o cercamento das terras, ou o cercamento das propriedades rurais, que, na sua grande maioria, eram, então, da nobreza. Aí, acontece que quando as cercas começaram a ser erguidas, então pequenos proprietários, como os Yeomen, por exemplo, e os poceiros, né, camponeses também aí, foram expulsos, porque nos locais onde as cercas acabaram passando ou sendo erguidas, essas pessoas moravam. Então não tem mais lugar para vocês. Nós queremos criar ovelha. Então a partir de agora vocês não podem mais ficar aqui, né? Esse cercamento vai fazer com que essa classe social, né, que é ali os pequenos proprietários, os camponeses e tal, migram para a cidade e lá passam a viver em condições e situações, em situação, muito, mas muito precária. Beleza? E quem que vai mais se beneficiar com essa questão aí dos cercamentos das terras, né? Vai ser a nobreza, que já tinha muita terra, era grande proprietária, e que vai se aproveitar da lei de cercamentos para acumular muito mais terra do que já tinha aí na verdade. Então, a lei de cercamentos resolve um problema que era que evitar, né, a ocorrência de conflitos e tal, por causa das ovelhas, mas por outro lado, né, por um outro lado, acaba causando ou criando um problema social para a Inglaterra, então, aí, desse período, né, e esse problema social é as pessoas que vão acabar vivendo em situações precárias na cidade, e eu gosto de dizer que lá na frente, né, quando a gente for falar aqui de Revolução Industrial, você vai ver que essa mesma, né, população vai ser assim sugada, vamos dizer, pelas fábricas, então, como mão de obra durante a Revolução Industrial. E a Inglaterra, gente, como muitos lugares do mundo aí do período, ela era governada por monarquia hereditária, né, por uma dinastia específica, tá? E essa coisa de concentrar os poderes na mão do rei, que nós chamamos de absolutismo monárquico, inicia na história, eu acho que vocês devem lembrar ou devem saber, a partir do século XV, né? Onde o rei ele acaba congregando, absorvendo o poder legislativo, ele tem nas suas mãos o poder judiciário, o poder executivo, porque ele governa, ele controla a economia, né? E assim por diante. A Inglaterra, desde muito cedo, ela começou a criar instrumentos na tentativa de limitar os poderes do rei. Beleza? Então, o primeiro instrumento vai ser a Carta Magna, um documento criado em 1215, que dizia ali, né, que o rei deveria, né, no governo, respeitar aí algumas normas, para que pudesse frear ali o seu ímpeto absolutista. Beleza? Outro instrumento também criado pela Inglaterra para a limitação desses poderes vai ser o parlamento inglês. E esse parlamento inglês ele é formado por duas câmaras, né, por dois grupos. Um dos grupos, é a Câmara dos Lordes, formada por membros da aristocracia, né, portanto a nobreza, e pelo clero aí da Igreja Anglicana, né? Então, na sua grande maioria aí, aqueles que faziam parte dessa Câmara, que é a Câmara dos Lordes, eles eram da Igreja Anglicana, tá? O outro grupo chamava-se Câmara dos Comuns, que era formado por membros da gentry e da burguesia, e que eram, na sua maioria, da religião, então, puritana. E a respeito do absolutismo monárquico, né, como o professor falava anteriormente, que nada mais é do que a concentração de todos os poderes na mão do rei, ele era ainda, vamos dizer assim, justificado por algumas teorias que surgem no período.
tá? De alguns pensadores. E um deles era um cara aí chamado Jacques de Bossuet. E o Jacques de Bossuet é o responsável pela criação de uma teoria chamada o direito divino dos reis, que dizia que o rei era um enviado de Deus, que o rei era um ser divinizado, um ser divino, porque ele governava em nome de Deus. Então o rei, que já tinha todo um poder, né, que era judiciário, que era de elaboração de leis, que era de governo e tal, também passa a ser um representante de Deus na terra. Aí vocês imaginam o poder que essa teoria então aí dava para os reis aí da Inglaterra. A respeito da monarquia inglesa, tá? Eu quero aqui falar de duas dinastias importantes aí desse período do século XVII, porque é o que importa para nós, beleza? Nós vamos ter então a dinastia Tudor, que é a dinastia do Henrique VIII, que foi um dos mais poderosos reis da Inglaterra, também do Henrique VII, também do Henrique VI, que vieram antes, tá? E um cara que vai fazer um governo bom, e que no seu governo vai ser um período assim de paz, de crescimento econômico aí para a Inglaterra, tá? Ele não teve filho homem, beleza? Inclusive a questão da criação, né, da igreja anglicana vem em razão de uma desculpa que ele queria aí se separar, né, da mulher, aquela história toda. Ele então cria uma igreja para se divorciar. Ele teve 6 mulheres, não conseguiu ter um filho homem e por isso a sua filha Elizabeth, que vai subir ao trono com o título de Elizabeth I, também conhecida como a Rainha Virgem, porque não teve filhos, vai então assumir o trono da Inglaterra, tá? E a Inglaterra, durante o período aí do governo da Elizabeth I, ela é um reino que ainda cresce muito aí nesse período, tá? Também é um período de paz, é um período de crescimento econômico da Inglaterra. A Inglaterra cada vez então mais forte e mais poderosa. Como a Elizabeth I também não tem filhos para a linha de sucessão aí dos Tudors, o que vai acontecer? Um primo dela, chamado Jaime Stuart, que era rei na Escócia, acaba herdando também o trono da Inglaterra. E a partir do momento que os Stuarts assumem a coroa da Inglaterra, a coisa vai ficar complicada. O bicho vai pegar. Como assim vai pegar, professor? Sim, vai pegar, sabe por quê? Porque eles vão tentar governar de forma muito absolutista. O Jaime I, lá o primo da Elizabeth, por exemplo, ele já vai começar perseguindo católicos e puritanos, porque ele era, obviamente, que anglicano. Inclusive, os puritanos, né, que saem da América, que saem da Inglaterra, né, atravessam o Atlântico para fundar as 13 colônias na América do Norte, que depois acaba aí tendo a independência e se transformando nos Estados Unidos. Essas pessoas, né, os pais peregrinos, assim como se chama na história, eles são muitos puritanos perseguidos aí durante a dinastia, então, dos Stuarts. Então ele vai perseguir puritanos e católicos, ele vai decretar medidas econômicas que desagradam a burguesia que era comercial, né? Então, a burguesia fica completamente descontente. Então, além de querer participação política, ela também começa a sofrer, né, com as medidas aí ditadas pelo Jaime I. Aí o Jaime vai falecer e assume o trono, então, o seu filho Carlos, né, que recebe o título de Carlos I da Inglaterra. E não vai ser diferente do pai, não, né? O que acontece? Ele vai continuar decretando pesados impostos sobre o comércio e vai continuar querendo governar de forma absolutista. Eu sou enviado de Deus, eu posso agir dessa forma. O parlamento, para tentar frear esse ímpeto, esse desejo absolutista do Carlos I, vai elaborar um documento chamado Petição de Direitos, no ano de 1628, que tinha por objetivo limitar os poderes do Carlos I. O que ele vai fazer? Vai mandar fechar o parlamento. Eu que mando aqui, e acabou a história. Vão dizer que o cara era um baita autoritário, né, e tal, e por isso vai se iniciar uma guerra civil, que vai durar de 1642 até 1648. Não. Esquece, data errada.
Quem vai lutar nessa guerra civil, nesse período também, que é a primeira revolução da Inglaterra, que é a Revolução Puritana? A Câmara dos Lordes, os cavaleiros do rei ali, né? Contra a Câmara dos Comuns. Então, a nobreza anglicana contra a gentry, a burguesia puritana. Tá? E o que a Câmara dos Comuns queria? O que os puritanos queriam? O fim da monarquia, obviamente, e o estabelecimento de uma república na Inglaterra. Então, nessa guerra civil, ou na tal Revolução Puritana, nós vamos ter, então, esses dois grupos. A oposição ao rei, que vai ser formada pela Câmara dos Comuns, gentry e burguesia, né? Que são da religião puritana, por isso, Revolução Puritana, e liderados pelo Oliver Cromwell, que era um militar, tá? Organiza esse exército e vai receber, inclusive, um apelido aí meio estranho aí, os cabeças redondas, né? Aí uns dizem que é porque eles tinham o corte de cabelo diferente dos membros da Câmara dos Lordes ou dos soldados, eles tinham um cabelo meio que tipo uma cuia, assim, né? Ou também se faz alusão ao tipo de capacetes que eles usavam, tá? Do outro lado, o Carlos I tinha os cavaleiros do rei. Cavaleiro, aquele que na verdade era nobre, e porque só nobre podia ser cavaleiro, e queria defender o Carlos I, tá? Então, a Câmara dos Lordes e o Carlão vão ser derrotados na Batalha de Naseb no ano de 1645, pondo fim à monarquia da Inglaterra. Ao ganhar a disputa, né, ou a Guerra Civil, então, o Oliver Cromwell vai proclamar a República e assumir o governo. Então, a Inglaterra agora é uma república. E que medidas, né, durante a República Inglesa, aí o Oliver Cromwell vai tomar? Primeiro, a Câmara dos Lordes foi fechada. Não tem mais Câmara para vocês. Tchau, nobreza! O rei Carlos I foi preso, ele vai ser julgado por traição aos seus súditos e condenado à morte no ano de 1648. E vai ser executado, então, na guilhotina. Que guilhotina? Que guilhotina nada. Não é a Revolução Francesa. Como? Uma machadada na cabeça. Pá! Espere, meu senhor. Literalmente, ele foi o rei que perdeu a cabeça. Outras medidas. As propriedades que pertenciam aos aristocratas, né? Lembra, a aristocracia e a nobreza anglicanos, foram confiscadas pela República e foram vendidas. Muitos e muitos impostos que incomodavam a burguesia vão ser eliminados. Por quê? Porque a Revolução Inglesa é uma revolução burguesa, liderada pela burguesia. Obviamente que quem vai ser beneficiado nessa história é a burguesia. Mas ainda aí dentro dessas medidas tomadas durante a República, né, do que vai ser feito, uma das medidas muito importantes para a Inglaterra e para a sua economia vai ser a questão da decretação do ato de navegação no ano de 1651 pelo Cromwell. Então, a Inglaterra desse período e a Holanda disputavam muito a questão do comércio marítimo. Tinha uma disputa aí por espaço, tá? E esse ato vai dizer o seguinte, que somente poderia aportar nos portos da Inglaterra aqueles navios que tivessem a bandeira britânica. Ou seja, foi uma forma de retirar a Holanda, né, aí dessa disputa pela supremacia do comércio marítimo. Com isso também vai ter um investimento muito pesado na questão da marinha de guerra, que torna a marinha de guerra da Inglaterra uma marinha muito imponente, assim como é ainda até hoje. E aí assim, o Cromwell é mortal também, vai bater as botas, né? Vai partir para outra, e quem vai assumir o poder da República na Inglaterra aí para tentar governar vai ser o Ricardo Cromwell, né? Eu chamava ele de Carlão, o Carlos, e agora nós temos o Ricardão. O Ricardo vai assumir o poder,
mas vai ser assim meio que convidado a sair, vai ser destituído do cargo, porque não tinha o feeling, o jeito, né, para a política assim como o pai dele. Quando ele sai do poder, vai acontecer a restauração da monarquia na Inglaterra. Isso mesmo, depois da República, volta a monarquia, beleza? E quem assume o poder vai ser o Carlos II, filho do Carlos I, que vai ser coroado rei em 1660. Aí assim, ó, o Carlos II também vai bater as botas, partiu para outra, e aí em 1685 vai assumir o poder da Inglaterra um cara chamado Jaime II. E esse rei Jaime II, que também é dos Stuarts, né, quando ele chega no poder, o que ele faz? Ele já deixa claro o desejo de restaurar o catolicismo na Inglaterra, já que ele era um rei católico. Beleza? E isso vai ser desagradável para quem? Para os anglicanos e para os puritanos, que na Revolução Puritana eram inimigos de morte. Mas agora tem que juntos pensar uma ideia, fazer alguma coisa para não deixar esse Jaime II, esse maluco, restaurar o catolicismo então aí na Inglaterra. Então, o que vai acontecer, na verdade, é assim, um golpe de Estado. Golpe de Estado, professor? Porque eles vão tirar do poder um rei, que está no trono, beleza? E vão conduzir um outro cara, que era um príncipe escocês, o cara é holandês. Eu errei. Chamado Guilherme de Orange. Não é porque o cara é laranja, não é isso. É porque era o sobrenome dele mesmo. Vão conduzir esse cara ao poder. E a esse momento, esse é o segundo momento das revoluções inglesas. Primeiro foi a Revolução Puritana e agora é a Revolução Gloriosa. Por que gloriosa? Porque não houve luta, não houve derramamento de sangue, o Jaime II não vai brigar para ficar no poder e tal. Então, no final da Revolução Inglesa, quem assume o poder é esse aí, o Guilherme de Orange. Mas o parlamento precisava se precaver. Ele precisava fazer algo para que o Guilherme também não quisesse governar aos moldes dos Stuarts, de forma muito absolutista. E o que ele vai pensar em fazer? Vai criar, então, aquilo que a gente chama de Declaração de Direitos, que é um documento, né, que vai limitar os poderes do rei. Então, o rei não poderia tomar nenhuma medida mais na Inglaterra sem que o parlamento tivesse conhecimento e sem que fosse aprovado pelo parlamento. Então, inicia-se aí o quê? Inicia-se uma monarquia constitucional, ou aquilo que nós chamamos, né, uma monarquia parlamentarista, onde o rei reina, mas o rei não governa. Significa dizer o quê? O rei não tem decisão de governo, ele não tem decisão política, ele é só um chefe de Estado, enquanto quem tem decisão política é o chefe do governo, é o primeiro-ministro. Beleza? Então, o que as revoluções, né, esse caminho da Revolução Puritana e da Revolução Gloriosa trouxe de transformação para a Inglaterra foi o quê? Foi, primeiramente, né, a transformação de uma monarquia absolutista numa monarquia que passa a ser parlamentarista, assim como ainda o é até os dias de hoje. Eu espero que você tenha compreendido esse negócio das revoluções inglesas e do rei que perdeu a cabeça, o Carlão. Pois é, gente, foi uma aula bem didática, simples, tranquila, com aquilo que de mais importante você precisa saber para compreender todo esse processo ocorrido na Inglaterra, então, no século XVII. Logo, logo, mais vídeos no canal, se inscreva, ative o sininho, dá aquela curtida gostosinha que a gente segue aqui postando cada vez mais conteúdos, então, para você. Valeu, grande abraço, até o próximo!